Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para nossa live de hoje. Faz tempo que eu não apareço por aqui, como sempre, mas a live de hoje é muito especial. Vamos só esperar a Tici entrar. A Ticiane, ela é mãe de uma criança portadora de paralisia cerebral. E ela vai contar pra gente um pouquinho a história do Ângelo, que é uma criança muito especial, uma criança muito linda. Já tive a oportunidade de ver um vídeo dele em uma atividade escolar, inclusive. E tenho certeza que vai ser um papo assim muito proveitoso e também eu imagino que a gente vai conseguir esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, né? Em se tratando do caso como é o caso do Ângelo. A Ticiane já entrou e aí eu vou aproveitar para convidar ela. Será que deu certo? Tici, tá aí? Ai, peraí, então vou tentar mandar de novo. Live é sempre uma coisa complicada, né? E deu certo! Tudo bem, Tici? Que Conseguimos! bom, que bom! Tô muito feliz de ter você aqui para compartilhar um pouquinho da sua história, para a gente contar a história do Ângelo, Isso! para pra gente, para mim, assim, é muito, muito, muito gratificante quando a gente consegue ter uma história real, assim, para contar de alguém, assim, que tá próximo da gente, né? A última live que eu fiz, por exemplo, foi no mês de outubro também, com uma amiga minha que desenvolveu câncer de mama e o tema que a gente estava tratando era justamente, né, o Outubro Rosa, a importância do autoexame. E aí agora, né, um ano depois, pega e me aparece também você e o Ângelo para contar um pouquinho pra gente como que é essa experiência de vocês, contar um pouquinho da experiência também do... Contar um pouco da história de vocês, da história do Ângelo, porque muita gente precisa saber que o quanto essa planta pode ajudar. Nossa, é verdade? Deve saber. É verdade. É verdade, Tícia, é verdade. E me conta, quantos anos o Ângelo tem? É, como que é para você lidar assim com essa necessidade que ele tem de ter você ali por perto 24 horas por dia? Porque a gente pensa muito também nas pessoas que são portadoras de patologias, mas a gente precisa lembrar também que geralmente os cuidadores são pessoas que também necessitam de muito cuidado, né? Que também necessitam de uma atenção muito especial. E aí É, eu queria te deixar à vontade, queria deixar aqui o espaço para você contar então um pouquinho da sua história e a sua experiência. então, tá bem. Então, E seja bem-vinda e obrigada também pela nossa obrigada, eu que conexão. agradeço. Ai, muito legal. Até eu queria contar para o pessoal que essa conexão foi feita, na verdade, pela minha irmã. Exatamente, exatamente. Ela é madrinha do meu filho mais velho, mas ela é assim a maior apoiadora do Ângelo, assim. A minha irmã, porque a Patrícia, eu e ela, a gente tem 1 ano e meio só de diferença. Então, ela é minha gêmea. Ah, Ela é minha alma gêmea, ela é meu primeiro amor. Então, assim, ela é a minha maior apoiadora, assim, nessa caminhada com o Ângelo, né? Porque, assim, a minha história, que é uma história, que é uma história mesmo, que é essa. linda. Eu, Tiziana, hoje, com 43 anos, olho para trás e vejo assim, eu sou uma pessoa que sempre quis ser mãe. Eu me lembro com
6 anos de idade, eu sonhava com a barriga. O meu sonho maior de vida, minha aspiração maior era ser mãe, e eu tinha essa certeza muito grande que era isso que eu queria. Aí, com 22 anos, eu conheci o Emílio, meu marido, e a gente engravidou com 25, e a gente perdeu essa gravidez lá no final. Foi um ano muito difícil, que foi um ano muito difícil para minha irmã Patrícia, que ela teve também um evento na saúde dela muito grave, e eu grávida também foi bem difícil, e a gente perdeu ela no final da gravidez. Na verdade, ela foi embora para salvar a minha vida. Mas, de qualquer forma, foi muito bonito, assim, porque eu pude conhecê-la mesmo sem vida, foi muito bonito. Aí nós mudamos toda a nossa vida, viemos de Porto Alegre para Navegantes, em Santa Catarina, que é uma cidade menor, né? Menos tumulto, menos violência, mais oportunidades, né? E aí a gente engravidou de novo e perdemos de novo. Eu disse, quer saber, desisto. Desisto, não quero mais. Aí quando eu comecei a pesquisar com uma doutora, vamos ver por que tu perde, eu estava grávida do meu primeiro filho, o Érico. Que foi uma gravidez lindíssima. Linda, 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 maravilhosa. Tivemos o Érico, foi tudo lindo. Tentamos voltar para o Rio Grande do Sul para ficar perto da família. Não foi uma experiência muito positiva, porque a gente foi morar na Serra, e é muito frio. Ai, meu Deus, eu saí da praia da Serra, dá 40 minutos de Gramado, onde a gente foi morar. É muito frio. No verão, às vésperas do Natal, a gente estava 8 graus. Eu digo, gente, vai nevar aqui, socorro. E aí a gente acabou voltando para cá. Quando eu voltei para Navegantes, aí o Érico fez 1 ano, eu descobri que eu estava grávida dos gêmeos. Totalmente inesperado. Foi uma gravidez rápida, porque eu já estava eu estava mais de 3 meses de gravidez, né? Foi uma gravidez difícil, assim, porque o meu corpo tinha acabado de gestar, então a segunda gestação ainda gemelar, ele sofreu um pouco mais, né? E aí os meninos nasceram prematuros, o Ângelo e o Samuel. Eles nasceram de 33 semanas. Ficaram internados no hospital, na UTI, porque o pulmãozinho deles não funcionava como deveria, né? Não estava maduro o suficiente. Nesse processo, o Ângelo pegou uma infecção hospitalar de UTI, daquelas superbactérias, né? Sim. E aí, por um equívoco dentro desse processo do tratamento desta bactéria, essa bactéria se desenvolveu massivamente e ela estava instalada dentro do cérebro do Ângelo. Então, um hemisfério inteirinho foi tomado por pus. Um abscesso, assim, esmagou o cérebro inteiro e virou uma bola de pus. Ele chegava a estar assim, que nem aquele filme Icônicos e Cômicos. Tava assim, sabe? Um ETzinho. E aí ele foi transferido para Joinville, foi lutar pela vida lá em Joinville, que é um hospital infantil maravilhoso, maravilhoso, de ponta, viva o SUS, maravilhoso. E lá salvaram a vida dele, Dr. Júlio, maravilhoso. E eu saí do hospital, eu me lembro, com aquele pacotinho minúsculo, porque ele era minúsculo, e o médico me disse, não sei, mãe, não sei se vai falar, não sei se vai andar, até os 6 meses de vida ele vai parecer uma criança normal, a partir dos 6 meses é que vai aparecer o que é o dano neurológico dele. Então, eu vim para casa com uma incógnita, né? E agora? E aí a gente foi vivendo um dia após o outro com ele, né? Aí a gente descobriu que o Ângelo é hemiplégico à direita, porque a lesão é no lado esquerdo, então ele é hemiplégico à direita, né? A deficiência física, cognitivamente, ele sempre pareceu bem ativo, bem esperto. Então, a gente não tinha muito... Ele muito dono de si, assim, muito cheio
da razão e coisa, sempre teve muita opinião, sabe? Então, a gente não via, assim, o dano cognitivo nele enquanto muito pequenininho. A gente foi começar a identificar mesmo... Ai, apagou minha luz. Na escola. Quando ele entrou na escola. Na verdade, assim, o Ângelo foi a primeira criança aqui de Navegantes que teve direito a um agente de educação acompanhante dentro da creche, porque na creche a configuração da sala de aula é uma professora e uma monitora. E as crianças pequenas, uma sala com menos criança. Só que ele, por causa da hemiplegia, ele ficava pouco assistido. Quando ele ia, por exemplo, ao banheiro já depois do desfraude, ele não conseguia puxar a calça. Então, aconteceu dele andar pela escola com a calça, com as partes íntimas à mostra. Ele teve uma queda, ele rompeu o freio daqui, ó, da boquinha no vaso sanitário da escola, porque estava desassistido. Então, eu fui a primeira mãe que brigou por isso e eu consegui daí. Então, ele foi a primeira criança da minha cidade a ter esse direito. Uma agente de educação dentro da creche. Uau. Ele é pioneiro. Ele é pioneiro. Que bom, porque daí ele mostra para outras pessoas de que isso é uma possibilidade. Né, Tícia? Hoje está dentro já da configuração do município. Agora. Né? Lá foi uma briga, porque elas, não, porque é muita gente dentro da sala de aula, eu digo, eu não aceito. E eu vou brigar por isso e fui atrás. Assim como naquela época eu era servidora pública de Navegantes. E eu entrei com um pedido também para ter uma redução de carga horária, porque eu trabalhava em unidade básica de saúde, eu sou técnica de enfermagem. E aí, para mim poder, na época ele frequentava a APAE, na época para mim poder levá-lo à APAE, eu tive que começar a trabalhar na unidade de saúde, que é do lado da APAE. Então eu ia, batia o ponto, deixava ele na APAE, voltava para trabalhar, quando terminava o horário dele, buscava, levava ele para casa e voltava para trabalhar. Eu disse assim, nada disso precisava acontecer se eu tivesse a redução de carga horária, né? Fiz o pedido, foi negado, até hoje não tem, as servidoras públicas de Navegantes ainda não têm esse direito, só mediante liminar, ainda não tem o direito, mas aí o que eu fiz? Eu prestei concurso para uma outra prefeitura que é aqui do lado, que tem o direito, na lei orgânica do município, então agora lá eu tenho a redução de carga horária, né? Eu tô aqui? Alô? Tá aqui. Voltei. Aí, o que acontece? Daí, nesse processo todo, a gente foi acompanhando o Ângelo e foi vendo como é que ele ia se desenvolver, né? Ele ele fala que nem o Cebolinha, sabe? Trabalho, né? É bonitinho, assim. Quantos anos mas ele tem hoje, Tícia? Agora ele está com 10 anos. Os gêmeos estão com 10 anos. Okay. Isso, ele frequenta o 5º ano, né? Porém, o que acontece? Ele nunca teve, assim... Porque o Ângelo, ele é um quebra-cabeça. O que ele tem de cérebro preservado, a gente fez um teste cognitivo, né, psicológico, onde o cérebro é preservado, o QI dele é alto, é acima da média. E aonde ele não tem o cérebro preservado, o QI dele é baixo, muito abaixo da média. Então, assim como ele é genial para algumas coisas, para outras, ele tem a inabilidade, ele não consegue fazer. Então, ele é uma pessoa que até para ele se entender é difícil. Entendi. Porque ele diz assim, como que isso eu faço e isso eu não consigo? E parece que todo mundo faz tão fácil e eu não consigo, sabe? E aí... Então, ele mesmo já começou a ter consciência dessa limitação dele? Sim.
principalmente no ano passado, que foi quando ele teve, que eu acho que foi quando ele teve a dimensão de quem ele era, do que é ser deficiente, do que é ter essa paralisia. Acho que foi no ano passado que virou a chave. A gente teve uma professora muito ruim ano passado na sala dele, sabe? Muito ruim. Que fez ele enfrentar essa realidade das inabilidades dele, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Ele convulsionou, né? Ele teve, acho que um processo meio depressivo, né? E acabou convulsionando no final do ano, que é aí mais ou menos que entra o CBD na nossa vida. No final do ano, ele teve uma convulsão muito grave, em novembro, que ele quase nos deixou. Nossa. Muito. E aí, eu e o Emily, ele estava usando o anticonvulsivante, o Depakene. Sim. O que acontece? O Depakene, ele engorda, né? Aí o Ângelo ia engordando, a dose ficava pequena, e aí ele convulsionava. E aí ele ia engordando, a dose ficava pequena, ele convulsionava. E com isso ele também em fase de crescimento, então aquilo estava virando um círculo vicioso, e ele estava uma bolinha. Onde aí estava tendo sobrepeso e estava tendo que ter ajuste de dose de uma medicação que estava causando esse sobrepeso. Exatamente. Fora que o Depakene, ele tem efeitos colaterais que cada pessoa, óbvio, tem, né, uma propensão para, mas nele era como se ele tivesse uma TPM contínua. Pensa tu no teu pior dia da TPM. Era o Ângelo, com o Depakene. Era horrível. Ele, assim, via que ele mesmo não... O que é isso? Eu não me aguento. Ele não se aguentava. Aumentou a prolactina, ficou com maminha, tadinho, sabe? Foi horrível. E aí a gente já estava no nosso horizonte o CBD. Porém, a gente não sabia como acessar. Como? Entendi. E como que essa informação chegou para você, Tice, da possibilidade do CBD trazer esse auxílio, esse suporte para vocês? A primeira vez a gente viu uma reportagem na TV do Fogaça, da filha dele, né? E aí a gente, uau, olha ali, meu Deus! Tá, aí começamos a pesquisar. Daí veio uma outra notícia de um casal em Florianópolis que havia ganhado o direito na justiça de plantar em casa. A gente, olha só, tá mais perto da gente. Aí a gente começou a pesquisar. Acho que foi nessa mesma época, eu sou umbandista, né? Eu e meu marido teve um sonho, que ele andava com o Ângelo num prédio, sabe aqueles prédios americanos que a escada de incêndio é pelo lado de fora? Sim. E aí ele subia esse prédio muito alto e lá em cima tinha um senhorzinho, bem pretinho, de cabelinho branco, e disse, meu filho, é isso aqui que vai salvar a vida do teu filho. É isso. E aí o Emílio dizia assim, mas como? Como que eu vou dar isso pro meu filho? Como quem diz assim, como que eu vou dar maconha pro meu filho, né? Aí ele disse que o senhor riu e disse, prova, pode provar, isso é seguro, é isso que vai salvar a vida dele. E aí ele disse que provou, era escuro assim, e aí ele disse que provou tudo, e aí ele acordou. Aí ele me contou esse sonho, eu digo, eu vou atrás. E aí a partir do sonho, eu digo, olha, se ele falou, eu vou. É isso, é isso. E aí, quando deu essa convulsão, eu digo, amor, eu vou. Se vocês já tinham alguma dúvida, né, Tice? Eu acho que o sonho veio mesmo para revelar, né? Isso. É porque eu sou muito espiritualista, eu acredito em tudo, eu sou bem bruxa, mas o meu marido é muito reservado, eu nem sabia que ele acreditava em Deus até então, eu achava que ele era ateu. Aí ele me contou isso, eu digo, bom, então tá bom, se esse recado veio para mim, eu vou abraçar esse recado com toda a minha alma e vou atrás. E aí a gente começou atrás das associações, aí eu fui ver. Porque, assim, a minha renda,
apesar de eu ser funcionária pública, ela é dividida para 5 pessoas, porque o meu marido, ele, por causa da pandemia, ele teve que dar algumas paradas no trabalho dele, que ele é professor de artes, ele é designer gráfico também, né? Mas ele teve, na pandemia, ele ficou aquele ano todo parado para mim continuar trabalhando. Porque ele tinha que ficar com as crianças em casa, porque as crianças não tinham aula. Então, isso prejudicou a parte laboral dele. Então, a minha renda é dividida para 5. Ele trabalha, mas não é fixo como o meu e seguro como o meu. E aí a gente achou uma associação em Florianópolis, né? E aí conseguimos um médico prescritor. Aliás, muito difícil achar um médico prescritor se não for ou por um laboratório que te indique ou por uma associação. Porque o médico prescritor em si, a consulta dele é exorbitantemente cara. E assim, sem um suporte, às vezes um retorno, R$750, assim, foi a mais baixa que eu encontrei fora, né? Assim, independente, né? E aí, dentro da associação, um valor bem mais acessível. E aí a gente fez, e aí ele começou a usar em janeiro, início de janeiro, já lá no início do mês. E aí, um dos gêmeos. E aí, mudou. E aí a nossa vida mudou. Mudou completamente. E aí a gente descobriu o CBD. Eu me emociono mesmo, porque com a convulsão, o Ângelo tinha perdido algumas capacidades cognitivas, o Ângelo perdeu as habilidades motoras que ele tinha adquirido com anos de fisioterapia, com aplicações de toxina botulínica para espasticidade, com cirurgia para alongar musculatura. Ele perdeu tudo naquela convulsão, ele encolheu. Ele retroagiu tudo. Sabe aquela planta que a gente toca e ela fecha? Sim. É o anjo. Foi o que aconteceu com ele. Aí ele começou a fazer o CBD em janeiro mesmo, porque o Ângelo, ano passado, com toda aquela crise, ele ainda não lia e não escrevia. Ele escrevia o nome dele apenas, né? Fazia operações muito básicas, mas tudo muito, muito básico, muito básico. E não desenhava. Nada. Nada. Aí, em janeiro, fevereiro iniciam as aulas. Aí o que aconteceu? A professora era uma professora que nunca tinha trabalhado não conhecia ele, era nova na escola, então foi trabalhando com ele como se ele fosse, vai cursar o 5º ano, como se ele estivesse assim, nivelado com os colegas. E foi dando. E ele acompanhou, assim, oralmente, mais assim, mas ele sabia tudo que estava acontecendo em sala de aula, vinha a lição de casa do mano dele, porque eles estudam juntos, né? Vinha a lição de casa, ele respondia, não, mãe, isso é tal coisa, eu sei tudo. Ele respondia para o mano, ele não escrevia. Aí um dia ele veio com um desenho. Ele gosta muito de Pokémon, esses bichinhos, assim, esses personagens, né? Aí ele chegou em casa com um desenho recortadinho, assim. E eu disse, ai, meu filho, que bonitinho, quem fez pra ti? Aí ele disse assim, fui eu. Eu, como assim? Foi tu? E ele disse, fui eu, mãe. Aí ele disse, não, tu vai ter que me mostrar. Aí ele, outro dia, me mostrou, ele pegou o celular, pediu, posso usar o celular? Pode. Pesquisou no áudio, né? Tal personagem lá, os Pokémon dele. Aí pegou a imagem e desenhou. Uau! Fizemos uma festa, né? Com certeza é motivo de festa, né? Parece uma rede a nossa casa aqui na a dança da vitória. Eu digo, filha, tu desenha! Eu digo,
como? Porque foi assim, ele nem me falou nada, tipo, mãe, eu tô desenhando. Não, para ele aquilo foi super Então, natural. entre ele começar a tomar o CBD até você identificar essa primeira mudança no comportamento dele, isso levou quanto tempo? Um mês. Um mês. Acho que até menos, porque em janeiro, antes de começar as aulas, a gente estava indo numa piscina em Pissarras aqui. E aí, ele na piscina, brincando, eu notei aqueles membros, né, que estavam assim, já tudo encolhidinho, mais soltos. E aí eu e meu marido, né, olhando, ele na piscina, eu digo, Emília, tu tá vendo o que eu tô vendo? E ele, seu tumor. E ele, e a gente, tá certo isso, mas não, a gente, era até difícil para a gente acreditar no que a gente estava vendo, porque era muito. E o que era mais, e o que é mais legal do CBD é que para mim é uma palavra assim que eu acho que traduz é fluídico, é tranquilo, é natural, sabe? Não teve assim como às vezes um remédio, um psicotrópico que a gente toma, que tu tá acabadona, daí tu toma e ai, agora eu sou ligadona. Não, como a Ritalina, que elas insistem tanto em dar para ele, né? Sim. Foi a pior coisa. O CBD parece que foi orgânico, sabe? E Tice, para a gente é tão importante ouvir esse depoimento seu, até para que a gente consiga mostrar para outras pessoas que têm medo, né, às vezes de Iniciar um assumir, tratamento. iniciar um tratamento como esse, porque acha que está tomando uma droga pesadíssima e não tem nada a ver, é muito pelo contrário, né? A gente se esquece mesmo que ao longo da humanidade, que no começo, quando tudo estava se iniciando, eram justamente as plantas que ofereciam essa medicina. A medicina, ela era oriunda da terra, né? Ela vinha ali de árvores, de frutas, de raízes e de uma série de coisas. E é óbvio que com a medicina ocidental isso foi se perdendo, né? Tanto é que hoje você vai ao médico e a única coisa que ele tem para te oferecer é medicação, medicação, Alopatia. medicação. Exatamente. São os alopáticos. E aí eu trabalho na saúde, eu vejo diariamente o que faz com a saúde das pessoas, sabe? E assim, o primeiro que as pessoas também têm medo. Às vezes começa, eu tô com ansiosa, eu tô com depressão, mas aí toma, porque o efeito desses remédios são muito fortes no nosso organismo. Eles são... E aí a pessoa começa o tratamento e desiste. Ai, meu Deus, do que eu fiquei doida, não quero isso. O CBD não teve isso. Ele não tem. E assim, para mim, na nossa família, no nosso ver, assim, o CBD, se essa planta, na verdade, assim, a planta em si, a planta. Até porque cada dia, eu outro dia assisti uma live de um psiquiatra com a Priscila, que é farmacêutica. Ela trouxe um psiquiatra e ele estava falando, Tácito, acho que é o nome dele, que ele falou da planta tem o CBD, o CBN, o CBA, cada um para cada coisa. E eu fico assim, gente, se Deus não pegou essa planta e disse assim, olha, é isso aqui, tá aqui, é a cura para todo mundo, ó. Eu não sei. Aí teve um amigo meu que ele é meio xamã, ele disse que a planta, a cannabis sativa, seria a tradução dela no xamanismo é que ela seria a mãe de Deus. Eu digo, concordo. Eu concordo. Porque só uma mãe para oferecer o que essa planta oferece. É verdade, Tice. E eu tenho tanto orgulho, sabe, de trabalhar com isso, Tice. E eu escutando
ouvindo você falando todas essas coisas, meu coração, assim, transborda, sabe? Eu sinto arrepios, porque eu acho que as pessoas que trabalham com essa planta também, eu acho que são pessoas que foram escolhidas por ela para Acredito. para poder trabalhar, porque as pessoas se esquecem também de que a gente está falando de uma planta de poder, né? E que é só simplesmente uma planta, né, Tícia? Eu estava num evento aí no Brasil agora recentemente, que foi a primeira Expo Cannabis, né, no Brasil. Ah, Foi incrível o evento. E aí as plantas, sabe, as únicas plantas vivas que tinham no evento, elas estavam lá, sabe, todas encarceradas dentro de um aquário. E é tão difícil ver isso, né? Porque é uma planta que serve não só para cuidar, que serve também para trazer qualidade de vida e cuidar de pessoas, mas se a gente for ver também o quanto essa planta ela é capaz de cuidar do nosso planeta, o quanto ela é capaz de cuidar do solo, o quanto a gente poderia gerar de alimento para as pessoas, sabe? Através dessa planta. Aliás, é uma planta mesmo tão mágica e tão forte que a gente consegue aproveitar ela na sua ela de forma integral, né? Fruta, folha, caule, tudo transforma. tudo. O solo se beneficia com ela, né? Se beneficia. Na verdade, ela é uma planta regeneradora, né? Ela é uma planta bioacumulativa, que a gente fala. Então, em solos que estão carregadas de metais pesados, por exemplo, se a gente tiver uma plantação de cânhamo, se a gente tiver uma plantação de cannabis, é capaz da gente regenerar aquele solo. Então, é assim, serve de medicina não só para as pessoas, serve de medicina para a própria terra, sabe? Como se a gente estivesse mesmo ali oferecendo uma medicina também para a própria terra. Então, realmente é uma planta que merece ser exaltada, né? E não poderia ser encarcerada da forma como ela é. Eu tenho amigas que fazem o tratamento e assim e me falam assim, Tice, como é que pode mudar tanto a vida da gente, né? Tem uma amiga minha, ela tem Tourette, ela tem TDAH, ela ainda está pesquisando se ela é autista ou não, né? Porque em mulheres é mais difícil, né? O diagnóstico. E assim, a vida dela mudou, porque ela tomava um monte de psicotrópico. Um monte. E aí ela começou a tomar o full spectrum, né? Que ela toma daí com o 2, o CBD e o THC. Meu Deus do céu, eu trabalhei com ela em algum momento, a gente se cruzou na saúde, né? Meu Deus, ela mudou. E ela é super dinâmica, ela é formada em várias coisas, ela é super dinâmica, mas assim, para ela assim, a qualidade de vida foi incrível. Só que ela tem muita dificuldade de acesso para ela, porque a dose dela é muito alta, muito mais alta do que a do Ângelo. Então, para ela ela tem muita dificuldade. Então, a gente até, inclusive, está tentando em contato com os vereadores aqui de Itajaí para tentar colocar pelo SUS. Entendi. Tá? É verdade. É verdade. Dá o direito para a população ter acesso. Porque quem precisa. Porque toda a população, eu acho, assim, acredito. Eu não acho, eu acredito, de verdade. Todo mundo, se tomasse o CBD, ia ser uma pessoa melhor. Acredito. Mesmo. Também pelo que eu vejo no meu filho, acredito muito. Acredito que a gente seria uma sociedade muito mais tolerante, muito mais amorosa, porque eu tomei algumas vezes antes do Ângelo começar, para ver o que era, como é que era. E eu acessei uma Ticiana que eu não acessava há tantos anos. Eu acessei a Ticiana lá da infância. Aquela inocente, aquela que só existia no mundo, sem as preocupações, sem o peso da vida. Eu disse, gente, que lindo isso! Incrível, né? Lindo! E aí eu disse, imagina se todo mundo tomasse isso, que demais! Que pessoas tolerantes nós teríamos, né? Então, só que a camada da população que tem menos dificuldade de acesso é a camada mais pobre, né?
Então, eu não vou me beneficiar lá nessa luta com ela, porque é no município ao lado, eu não sou munícipe de lá, mas eu vou brigar com ela, vou junto Claro. para Porque não chegar. deixa de ser uma prova viva ali do quanto isso pode ser benéfico para as pessoas, né, Tice? Porque às vezes as pessoas acabam falando coisas que elas não sabem. Se a gente for parar para pensar que é uma planta que carrega mais de 100 anos de proibição, e se a gente for lá um pouquinho lá atrás na história e procurar saber o porquê que essa planta hoje ela é tão descriminalizada, a gente sabe que o peso disso não é por ela fazer mal, mas o peso disso é por um racismo encabido, Então, que não faz o menor sentido, né? exatamente. Então, é nesse momento que, para nós, que a gente está nesse contato mais direto com a planta, a gente realmente precisa fazer com que a nossa voz, que ela tenha força. Porque o que me fez trabalhar com a cannabis também foi depois de ter passado por uma experiência de psoríase. Eu desenvolvi essa doença autoimune na minha gravidez, e aí os médicos sempre querendo me passar corticoide, corticoide, e eu não queria de jeito nenhum. E como a Sim. gente já morava em um outro país onde a gente tinha mais acesso, nós tínhamos lojas de CBD, enfim, em todo lugar. Então, para a gente ficou muito acessível. Então, o que aconteceu, Tice? Eu comecei a experimentar, eu tomei, inclusive, durante a gravidez. E depois que eu vi a experiência de tudo isso em mim, é que eu falei, não é possível. As pessoas precisam saber do que essa planta é capaz, o que ela pode fazer. E aí foi nesse momento em que veio assim a vontade de trabalhar, mas junto com a missão de vida. E aí depois uma série de coisas foi fazendo sentido para mim, porque eu trabalhei durante 10 anos na área da saúde. Nunca na linha de frente ali como você, sempre na parte administrativa, mas também sempre em muito contato com médicos, sempre também em muito contato com pacientes. Contato com pacientes era uma coisa que me deixava assim, muito sensibilizada, porque realmente cada história é uma história e que merece ser ouvida. São pessoas que estão passando por dores e que muitas vezes, às vezes as pessoas elas não querem ouvir, né? Não, Porque às vezes elas verdade. julgam que o problema delas é maior. Bom, enfim. E foi naquele momento, Tice, também que eu descobri que o meu coração estava envolvido em tudo isso. Então eu falei, então eu acho que eu preciso juntar a minha missão de vida com a minha descoberta e começar a gritar isso para o mundo, a contar isso para todas as pessoas. E aí hoje também tem a sua história. E aí hoje também tem a minha avó trata Parkinson, também a gente consegue levar o tratamento para ela. O meu pai também, ele é cardiopata grave, porque ele sofreu 2 derrames, 2 infartos, na verdade. E aí também tinha um problema sério com controle de diabetes, pressão, um monte de coisas. E também através dos canabinoides a gente também conseguiu controlar. Até atividade física, por exemplo, que o cardiologista dele tinha pedido para ele não fazer nenhum tipo de esforço para que a prótese dele não saísse do lugar. Hoje ele já consegue até fazer a prática de atividade física. Sim, faz sentido, porque o coração daí ele trabalha com menos carga por causa do benefício do CBD. Sim, com certeza. Né? Nossa, perfeito. Perfeito. Vê, para cada patologia existe um benefício. Como é isso que eu não entendo. Eu de verdade, eu digo assim, eu acho que eu vou espalhar a palavra do CBD, eu vou bater de porta em porta. Olá, posso falar um pouquinho sobre a palavra do CBD na sua casa? Seremos essas pessoas. Disso. Vou também, vou acordar as pessoas no domingo. E assim, desde quando o Ângelo chegou para você, até esses 10 anos, tiveram aí algumas fases na faixa etária dele que foi mais difícil para você? Tiveram momentos em que isso foi mais fácil? Como que é para você ter essa criança cheia de amor aí?
Ai, ele é um querido, ele é um amado. A gente diz que o Ângelo é feito de açúcar cor-de-rosa com glitter. Ele é muito amoroso. Mas eu acho que a fase mais difícil dele está sendo agora. Por quê? O Ângelo está adolescendo. E aí, o que acontece? Isso também, de uma certa forma, é culpa do CBD, porque ele está mais dono de si. Tu entende? Ele tem um domínio pessoal de coisas que ele não tinha. E porque a impressão que eu tenho que acho que, como ele é neurogênico, ele expandiu alguns neurônios, algumas conexões que estavam lá adormecidas e hoje ele se vê com mais. E aí então ele se choca com essa realidade, né? Porque ele tem um irmão gêmeo e ele tem um irmão mais velho. O mais velho, ele é autista. O Érico é autista. Então, assim, também não é uma casa com duas crianças com deficiência, né? Portadoras de deficiência. Então, não é uma casa fácil. Uhum. E ele eles entram muito em embate porque o Érico é muito contido, quietinho, e o Ângelo é mais expansivo. Então, acaba eles, Conflitando? né? Tá, tá. Só Aí, então, Ai, desculpa, pode falar, pode, pode falar. não, pode Não, é falar, pode porque falar. Alguém a pergunta. Gorete falou que ela tem uma pergunta aqui pra gente, mas que ela não sabe se ela manda aqui ou se ela manda no privado. Gorete, fica à vontade. Se você quiser mandar aqui, a gente pode analisar aqui na hora, se a gente responde aqui para todo mundo ouvir, ou então, se você preferir, a Isso, gente a pode Dani é responder. super expert, ela te responde, tá tudo lindo. Então, Nós somos, minha Ti. família. Nós somos. Então, fica à vontade, Gorete, mas, Tisses, pode prosseguir, desculpa. Aí o que acontece com acho que essa mudança, né, que dá nos hormônios, né, e no próprio cérebro, né, porque o neurologista já tinha me avisado, com 7 ele pode começar a mudar, que foi quando ele começou a ter as convulsões, Ok. lá no 7 começou esse processo das convulsões. Aí paramos as convulsões com o CBD, porque ele nunca mais convulsionou. Uau. E ele toma um full spectrum também. Ainda não, ele toma só o CBD porque ele está fazendo o desmame do Depaquene. Uau, Então, que o incrível. espectro vai entrar agora que o Depaquene está menorzinha a dose. Tá diminuindo, logo menos então ele sai de cena. E a gente diminuiu, acho que assim, de pouquinho em pouquinho, mas acho que já deram uns 10, 12 ml a menos, porque ele toma líquido. Coisa que impensável no ano passado sem o CBD. Impensável. Faltar meio ml do Depaquene, que o cérebro dele já ficava irritado e pá, convulsionava. Então, Já foram 10, 12 ml a menos e ele, ó, maravilhoso. super Linear. estável. Ótimo. Não, ótimo. E aí, é seguro de si. E aí ele tá nessa fase de não saber. E assim, existe também uma coisa que a gente enfrenta com o capacitismo. Por quê? Toda pessoa com deficiência, não só as crianças, mas a pessoa com deficiência, ela é tratada de uma maneira infantilizada. E aí, no caso dele, tratam ele de forma infantilizada, mas no momento que ele se porta da maneira infantilizada como que tratam ele, que isso, menino? Tu já é um mocinho. Uhum. E aí, como lidar? Ele mesmo se perde ali dentro daquele contexto, né? Porque as pessoas não sabem o que buscar dele naquele momento e são elas mesmo que inserem ele dentro disso. Isso. Exatamente, porque vamos combinar que a nossa sociedade é extremamente capacitista. Acho que a perguntinha veio, não é? Veio sim. Obrigada. Basicamente, eu sou consumidora de CBD e THC, mas tenho um amigo cadeirante que ganha algumas feridas de vez em quando nos pés.
Até que ponto o CBD poderá ajudar? Que tipo de óleo? Então, Gorete, na verdade, o CBD ele pode ajudar ali como anti-inflamatório, uma série de coisas. Mas, na verdade, a gente cuidaria dele não só internamente, mas também externamente. E procurar saber também ajustar formas, na verdade, buscar entender o que é que está causando isso e tentar também transformar ali, ajustar novas rotinas, não coisas muito bruscas, mas eu acredito que assim, pequenos ajustes que a gente faça dentro da rotina, se tratando com os canabinoides por dentro, se tratando também com os canabinoides por fora, tenho certeza que a gente pode alcançar aí alguma melhora. Mas a gente pode conversar melhor também no privado. Eu posso te chamar depois e a gente conversa mais. Vocês têm ele de uso tópico? Tem também. Tem também, Tice. Aqui em Portugal, os canabinoides, exceto o THC, né, que é o psicotrópico da planta, que é o que causa, né, as nossas alterações mentais, ele é o que é controlado. Então, é assim, as pessoas, elas têm acesso aos fitocannabinoides, mas desde que esses produtos tenham uma porcentagem menor do que 0,2% de THC. Então, é com base nessa legislação que as lojas de CBD, elas acontecem aqui em Portugal. Se você é uma pessoa portadora de uma patologia específica, com uma receita médica, você consegue ir em alguma farmácia e aí sim você consegue adquirir uma planta in natura, com uma dosagem maior de THC, para poder tratar a sua patologia. Mas aqui, em se tratando de Portugal, é uma questão um pouquinho mais burocrática, porque aqui a gente não consegue encontrar tantos médicos prescritores como no Brasil. Enquanto aqui a gente está muito à frente em relação à liberação dos canabinoides, que é uma coisa que está bem... Ainda é um retrocesso muito grande no Brasil. Aí no Brasil já é o inverso. A gente já vê assim muitos médicos comunicando, passando a informação da terapia canabinoide, mas o acesso aos produtos é que acaba sendo mais difícil. Não só por conta da autorização da Anvisa, porque hoje essa autorização nada mais é do que um cadastro que a gente consegue preencher ali na hora e isso já sai. Mas acaba sendo um pouco inviável, porque não são todas as pessoas que conseguem custear isso. E às vezes não é por conta do custo do produto, mas é por conta mesmo das taxas alfandegárias, a questão de todos os impostos que é incluso em cima disso e que realmente faz com que o tratamento acabe sendo inviável para a maior parte das pessoas que não conseguem custear esse tipo de tratamento. Então, Ainda mais para quem vai começar, vai testar, né? Daí vai lá e tem medo de não se adaptar, e aí vai investir um valor alto, porque às vezes para te ter um desconto maior, tu tem que investir em quantidade de produto para essa importação, né? Para trazer para cá. E aí tu, eu invisto em tantos frascos e aí não me adapto, ou não me adapto na dose, ou, né? Eles que é complicado, é difícil mesmo. Mas aí, por conta dessa facilidade que a gente já tem aqui, né, na Europa, então a gente consegue encontrar uma gama de produtos assim absurda. Então a gente consegue encontrar alimentos, tem alimentos derivados de cânhamo aqui que a gente consegue encontrar nas redes de supermercado comum. Tipo, a minha irmã café para passar um cafezinho com... E aí eu disse, e aí, mano, é bom? Ai, meu Deus, é uma delícia. Eu disse, ai, eu também quero, amo um cafezinho. A gente encontra as sementes para comprar aqui no supermercado, encontra pão feito de cânhamo no supermercado. Que mais? Sem falar dos shampoos, né? Grandes marcas aí já, como Johnson, Tresemme, que já tem, né, uma linha ali de shampoo e condicionadores já próprio ali de hemp. Justamente por quê? Porque essas empresas, elas já conseguem ver o potencial que o cânhamo tem de benefício também em uso tópico e também nesse tipo de produto. Por quê, né, nós temos receptores canabinoides também na nossa pele. Então, é por isso que os produtos de uso tópico, eles também são bem eficazes. Eles costumam também ser... As pessoas
elas não sabem que nós temos a produção endocannabinoide nossa, né? Exatamente. Eu trabalho numa instituição de saúde. Sim. E eu, outro dia, conversando com uma pessoa graduada, muito bem graduada, Sim. e aí eu tive que explicar, eu digo, não, mas tu sabe que tu produz Maconha. isso que tu vai tomar, tu produz em ti? Uhum. Eu digo, vai pesquisar, porque era uma pessoa que estava tendo uma fala muito preconceituosa naquele momento, assim, né? E aí eu parei, ouvi, mas assim, com um sorriso no rosto, né? Eu não me abato, e aí eu digo, mas tu sabe que tu produz isso em ti, no teu corpo? Aí a pessoa assim, como assim? Eu digo, vá pesquisar, tu não é uma pessoa tão bem informada, tão maravilhosa, aí depois tu me conta. O que você E achou dessa realmente pesquisa? a pessoa pesquisou, e aí você, é verdade, né? Eu digo, eu acho que agora eu vou pesquisar mais. Aí, pronto, não falou mais sobre, mas então as pessoas Né? não fazem A ideia. gente espera que seja pelo menos o suficiente para que elas mudem essa fala preconceituosa, né? E parem de Uhum. ficar aí disseminando a informação que não é a verdadeira, que é uma informação que está só carregada de preconceito e não de É, conhecimento. E é por isso que eu não. falo, Tice, que o maior problema da cannabis, a maior dificuldade da cannabis não é de estudo científico. A maior dificuldade que nós temos com a cannabis é o preconceito e a informação. E é isso que as pessoas precisam entender. Todas as vezes que eu falo para as pessoas com que eu trabalho, a gente já percebe, às vezes, assim, alguns olhares, né? Uhum. E até você conseguir se impor, até você conseguir mostrar para as pessoas que o que você está fazendo não é uma falácia, que o que você está falando não é uma mentira, que aquilo tem uma base científica, que aquilo tem cientistas, professores, advogados, uma série de profissionais que dão base para que tudo isso aqui aconteça. E, aliás, não só esses profissionais, mães como você. Obrigada. É Você é uma verdade. super mãe. Ai, obrigada. Eu acho incrível que esse movimento aqui no Brasil, ele nasceu das mães, né? Essa força das mães, assim. Eu acho tão incrível a força que a gente tem, assim, dentro da gente guardada, que a gente não faz ideia, né? Que a gente vai lá e a gente cresce com as nossas crenças limitantes até a gente ser mãe. Né? Aí a gente vira leoa e mata 10 leões por dia, e muda legislações né? Agora mesmo eu fiquei sabendo de uma mãe que ela foi presa, ela e o pai, porque ela estava distribuindo o óleo. E ela Sim. vou estar presa, porque eu não vou deixar as pessoas têm direito a fazer esse tratamento, né? Exatamente. Mãe mãe. As pessoas precisam saber que elas têm o direito de se tratar como elas querem. Isso não pode ser uma coisa que tem que ser imposta pra gente. E é muito difícil mesmo ver que acontece ainda hoje casos como esse dessa família em que os pais foram encarcerados porque estavam distribuindo um extrato de óleo para outras pessoas que também têm alguma patologia difícil em casa. Porque é aquilo, né, Tice, mais uma vez que eu volto a falar. Tem a sua história, mas eu também tive a oportunidade de conhecer a história da Vera. A Vera, a mãe dela sofreu com demência e era uma demência severa. E ela estava falando o quanto os canabinoides, além de ajudar a mãe, acabou também ajudando ela quanto cuidadora, porque a gente sabe do quão importante é esse papel dos cuidadores para essas pessoas portadoras da deficiência que eles têm, desse limite que eles têm. E a gente
enfrenta, nós, né, quando a gente enfrenta tanta coisa para, assim, difícil, assim, a gente passa por várias escolhas de Sofia na nossa vida, sabe, para poder oferecer o melhor que a gente considera para os nossos filhos, nossos, né, os nossos entes, os nossos familiares. Porque nenhum neurologista do Ângelo, nenhum me foi receptivo. Eu ouvi absurdos. E não foi um, acho que foram 5 que nós passamos. Absurdos eu ouvi. Isso é coisa de bicho grilo. Ele vai ficar chapado. Hoje no Instagram tem um neuropediatra que está em altíssima aqui no Brasil, porque por causa do tratamento do TEA, e ele teve num podcast com a doutora Ana Beatriz, que também é a psiquiatra, que também está em altíssima, e dentro daquele podcast ele questionou muito sobre ele disse assim, não se tem comprovação do uso de CBD. Aí ela perguntou assim, mas tu usa, doutor? Não, eu uso, mas não se tem. E aí falou bem dos alopáticos, e aí falou por causa o aumento a Ritalina, a risperidona dá aumento da prolactina, né? E aí ele disse, parem com essas... desmerecendo as mães, parem com essas coisas que não tem nada disso. Aí eu fui para os comentários, eu digo, vou ver. Vamos ver o que eles estão falando. As mães massivamente. Dá aumento de prolactina sim, meu filho começou o CBD, hoje é uma criança maravilhosa, faz isso, faz aquilo. Aí fui para a próxima. CBD é maravilhoso, deu qualidade de vida para o meu filho, que ele não tinha. A próxima. Meu filho era seletivo alimentar, gravíssimo, só comia arroz, hoje come tantos alimentos que ele não comia antes. Uau. E aí eu fui indo. Pronto, tá aqui a resposta dele. Pronto. Tá. Eram milhares, eu não consegui chegar nem na metade daquelas mensagens. Eu amo essas mães. Que lindas. Isso aí. Vamos contra, porque o que ele ganha? O que ele ganha desmerecendo o tratamento do canabidiol? O que ele ganha? E outra, não perdeu 5 minutos da vida dele para ouvir a história dos pacientes. E não perdeu. Tão estranho isso, porque é uma pessoa que quando ela está se formando, ela está fazendo um juramento de que ela vai cuidar de pessoas, né? É muito estranho isso. É horrível. É horrível, porque a gente chega num consultório pedindo ajuda. A gente está lá pedindo socorro. Porque o neurologista, principalmente, é aquele que a gente está dizendo assim, o que eu faço? Porque eles não vêm com manual de instrução. Uma criança com uma deficiência neurológica é muito difícil de lidar. Diariamente, porque a gente não sabe. Ele tem ações de humor, X? Tem, isso ele tem. Ele começou a ter mais agora, nessa fase mesmo, assim, que eu acho que ele tá se encontrando, sabe? Sim. Eu acredito a esse início de adolescência e a essa como é que eu digo assim, que ele se entende melhor hoje, sabe? Ele está se adaptando a se enxergar, a se ver, sabe? E assim, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas, de uma certa forma, é sofrido? Porque tem dias que realmente ele está bem desregulado. Ele chora, ele tem... assim, daquela pessoa gentil, ele vira o Taz. Lembra o Taz do Pernalonga? Ele vira o Taz. E é muito doído tu ver o teu filho sofrer, assim, né? É muito doído. Mas, ao mesmo tempo, é positivo. É o autoconhecimento. É ele tendo consciência de se autoconhecer. Isso. Então, ao mesmo tempo que é doído, a gente engole, aguenta e tenta ver como é que vai ajudar, mas é positivo. Porque ele não tinha isso antes. E a gente tem que ter o direito desse autocontrole, desse autoconhecimento, sabe?
ser dono de si. Ele não era, e hoje ele é. E isso também é do CBD. Para sabe, na nossa visão, foi depois do CBD. Você acredita que o CBD trouxe, então, para ele esse apoio, Com certeza. essa ajuda que ele precisava? É porque a gente fica pensando também, né, se ele não tivesse os canabinoides, como que será que ele estaria, né, com a Ritalina, que para quem não sabe é um análogo da cocaína e que geralmente é muito indicada para pessoas que recebem o diagnóstico de TDAH. E é muito difícil saber que, às vezes, os médicos eles preferem prescrever Ritalina do que escrever, por exemplo, um canabinoide. Sabendo que o canabinoide vai trazer muitos benefícios e poucos efeitos adversos. Ou então nada de efeito adverso. Não, o Ângelo, ele tentou a Ritalina. Ele usou... foi assim, ó, começou na segunda. Na segunda-feira, a professora disse, nossa, só o Ângelo que sabia tudo em sala de aula. Ele chegou em casa trazendo pra gente, mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, foi uma mudança de 0 para 200, eu acho, sabe? Segunda. Na sexta-feira ele convulsionou. Porque irritou o cérebro, sabe? Foi muito. Então, porque o que eu te digo assim, que esses alopáticos fazem, que é a diferença desse tratamento com o CBD, é que ele é muito brusco. Ele é um soco no estômago, é um soco no cérebro. Toma aqui, sabe? E no CBD não, no CBD a gente não viu isso. A gente não viu, foi tão tranquilo, tão natural, tão orgânico, que a gente demorou até para se dar conta do que mudou, porque foi delicioso viver isso. Sabe? Não é uma virada de chave, né, Tícia, que dorme num dia e acorda no outro, da mesma forma que você tá contando aí pra gente da Ritalina. Dani, começamos na segunda-feira, ele já voltou para casa todo animado, né? E olha só, a gente percebe que realmente é o efeito da droga, que são drogas que são capazes de desligar mesmo parte do nosso cérebro e deixar outras extremamente ativas. E a gente tentando controlar isso através de medicação, sendo que os canabinoides, eles fazem, o que eles fazem é uma coisa natural, que é regular o nosso sistema. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma reposição de fitocannabinoide, para que o nosso corpo, então, ali tenha o equilíbrio, esteja em homeostase. Então, os nossos principais sinalizadores vão estar ok, vão estar ali perfeitos, porque era uma coisa que era para o nosso corpo fazer sozinho. Só que o nosso corpo deixa de produzir anandamida por uma série de questões. E aí é nesse momento em que as doenças elas começam a aparecer. Então, por isso que faz todo sentido mesmo o que você está dizendo, Tícia. Isso. Ó, tu vê a explicação científica, eu não sabia, eu só sabia do dia a dia, na prática. Sabia, né? É isso que acontece com a gente, né? Na verdade, a gente está fazendo aí uma reposição do que o nosso corpo não está sendo capaz de fazer sozinho. Que é a produção. Quando a gente produz sozinho, quando a gente produz de forma endógena, recebe o nome de anandamida. E aí, quando a gente tem uma baixa produção de anandamida, é quando o nosso sistema endocannabinoide desregula, e aí é quando as doenças elas começam a aparecer. E aí é nesse momento que faz todo sentido a gente fazer a reposição através dos fitocannabinoides, que é o fito, né, que é o derivado da planta, e aí é nesse momento. Por quê? Porque nós temos receptores próprios para isso. Para receber, no caso, a anandamida. Só que quando a gente toma os canabinoides, é os canabinoides que faz esse papel. Mas a gente já tem ali a fechadura certinha para essa chave que precisa entrar, e aí toda a mágica acontece. É quando acontece as sinapses cerebrais, que a gente chama, e aí toda essa mágica e toda essa química acontece dentro do nosso corpo.
Mas para você ver, como uma planta, né, uma coisa que é totalmente natural, é capaz de regular a gente dessa forma, ao invés de drogas, né, que a gente compra na farmácia. E é até por isso, Tizi, que é muito importante a gente dizer também para as pessoas, para que elas tenham também paciência quando elas iniciem um tratamento com os Uhum. canabinoides, porque cada Uhum. pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo, né? Uhum. Eu aprendi Uhum. com um dos meus professores que a cannabis ela é para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas são para cannabis. Sim. Então, cada universo é um universo único, né? Cada uma pessoa vai reagir de uma forma diferente. Algumas pessoas vão demonstrar esse resultado em muito pouco tempo, outras pessoas vão levar um resultado, vão demorar um pouco mais de tempo para encontrar esse equilíbrio. E esse trabalho é um trabalho muito árduo e que precisa também ser feito de uma forma mais próxima, né? Até porque essa pessoa sinta os efeitos dos canabinoides de uma forma positiva, para que ela não saia dizendo por aí que os canabinoides é uma falácia, é uma mentira, e que na verdade não é, talvez só não tenha funcionado para ela. A ela, né? Ou às vezes ela usou achando que ia ter o mesmo efeito desses outros remédios, né, Exato. alopáticos, achando que ia ter essa, né, uma forma imediatista e não foi, e aí já desistiu. Eu tenho aqui, eu moro numa rua sem saída. A Uhum. minha rua tem poucas casas. Nós temos 6 autistas na minha rua, crianças. Na minha rua, que deve ter 10 casas, 12, acho no máximo. Né? Agora se faz um mês, mudou mais uma mãe com um filho autista. Cada um de níveis de suporte diferentes. Mais o Ângelo, então, são uns 6, 7 deficientes, assim, só criança. Aí teve um. A gente tem um dos autistas que ele é não verbal, né? Uhum. E aí eu estava conversando com o pai dele e tudo, e aí ele falou, olha, uau, pra gente o CBD não deu certo, não mudou nada. Eu disse, mas quanto tempo tu usou? Aí ele disse, acho que uma semana. Uma semana não, né? Aí eu ainda não tive a oportunidade de encontrar com ele e espalhar a palavra do Uhum. CBD com calma. Mas eu vou, porque é muito Uhum. pouco. E eu, assim, eu acredito, assim, muito, porque tudo que a gente faz aqui em casa, não sei se é porque o Érico é autista, e aí ele precisa que tudo seja antecipado, para que ele não seja pego de surpresa, então a gente se acostumou a conversar com os guris antes de tudo que se faz aqui em casa. Então, quando a gente pediu o CBD, a gente avisou o Ângelo. Uhum. Quando chegou o CBD, a gente falou pro Ângelo, ó, Ângelo, chegou o CBD. E aí ele queria saber o que era. A gente explicou que vinha da planta, que ia ter gosto de chazinho, tudo. E a gente explicou para que era. Uhum. E aí ele recebeu isso como assim, ele disse, vou tomar isso que vai me fazer bem. Então, ele mesmo que é o paciente, né? Recebeu aquele remédio, isso aqui vai me fazer bem, né? Sabendo, né? Com a anuência, porque querendo ou não, nós somos um corpo inteiro. E se a gente, né? Ele é uma criança, não vou tratar ele como, né? Como todo mundo trata. Eu vou, ó, meu filho, isso aqui é um remédio, tudo bem para ti. Vamos provar, ver que gosto tem. Ele amou, porque ele adora chá, Uhum. né? Ele ama. Ele diz que tem gosto de chazinho, ele toma direitinho. E foi com a anuência dele, a autorização dele, e ele já aceitando os benefícios, sabe? Então eu acho que uma etapa também se pula, sabe? Porque por mais que o teu filho é autista, não verbal, explica antes. Ou vou começar o tratamento com CBD? Então tá. Ó, esse aqui é o meu vidrinho, isso aqui vai me fazer bem, é isso aqui que vai melhorar a minha qualidade de vida, vamos tomar minhas gotinhas, vamos, sabe? Uhum. Para tudo. A água que tu toma, o ar que tu respira, no momento que tu recebe isso como uma dádiva, que é o que é tudo que a Uhum. gente ganha de graça nesse mundão,
a gente já recebe os benefícios juntos, assim, né? Porque tem coisa que a gente faz automático. E a gente tem que parar de viver no automático, né? Para poder se beneficiar de tudo que o planeta dá pra gente. E aí, tu vai dar uma medicação que pode mudar a vida dele para melhor, então que dê, com ele aceitando, com amor, com é isso aqui, é isso, sabe? Que já pulamos uma etapa, já subimos o primeiro degrau, né, desse tratamento. Com né? certeza, Tice. Com certeza, com certeza. Tice, já deu 1h10 que a gente tá aqui. Eu tenho quase certeza que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Mas daí essa parte 2 pode ser um quiz. Eu posso abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo para as pessoas mandarem para a gente quais são as dúvidas dela. E aí eu posso contar também um pouquinho mais da história do Ângelo, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um vídeo do Ângelo, que quando a Patrícia me mostrou, e daí ela falou, Dani, olha o meu sobrinho, como ele ficou, como ele está quando ele começou a tomar o CBD. E Tice, na hora que eu vi o vídeo dele fazendo as contas dele de matemática, me veio uma emoção assim tão forte que eu precisei pedir desculpas para ela. Eu falei, Patrícia, por favor, me desculpa, mas eu estou muito emocionada. Para mim é muito forte isso. Não só por acreditar nessa terapia, mas por ver o quanto de benefício ela está trazendo para ele. Não só para ele, na verdade, para todos vocês. E eu me sinto muito lisonjeada, Tice, de ter você aqui hoje contando para a gente um pouquinho da sua história. Tenho certeza que você, com a sua voz, com a sua força, vai conseguir também levar a palavra do CBD para muitas outras famílias. E muitas outras famílias vão ter também consciência, né, de tudo isso aqui que a gente está falando. E o que eu mais gosto é que a gente não está falando só de base científica, a gente não está falando só de medicação, a gente está falando de todo o amor que é envolvido nisso, a gente tá falando de uma semente que basta a gente colocar ali na terra e vai nascer uma planta como uma camomila, uma planta como um hortelã, uma planta como um manjericão. É muito amor envolvido, né? Aqui a gente né, traduziu assim o canabidiol como que aquele frasquinho lá, ele tá cheinho de gotinhas de Deus, sabe? É isso que é pra gente, porque se aquilo ali não é, agora depois desse amigo xamã que ele diz que é a mãe de Deus, então melhor ainda. Porque agora tu me dizendo dos benefícios do solo, de que se aproveita a planta toda, e eu digo, gente, se isso não é uma coisa divina, eu não sei o que pode ser. É verdade. Tice, já existe aqui o que a gente chama de casa viva, que são casas que são produzidas a partir do cânhamo. São blocos de cânhamo que é feito com a parte mais resistente da planta. E aí eles produzem um concreto, que já existem casas hoje que são construídas. E aí são casas vivas, são casas que respiram, são casas que as paredes não mofam. As paredes não mofam e que tem uma durabilidade aí muito maior do que o que a gente já conhece, né, da construção civil. Você consegue entender de morar numa casa viva? Que delícia! Ai, porque a nossa casa não é viva, a gente fica, ai, casinha, voltei pra ti, te amo. E sabendo que ela é viva, meu Deus, aí ela devolve o amor de volta pra ti. Que maravilha. É verdade, Tice. Olha, é uma planta que tem realmente muito poder, mas o nosso papo foi muito bom e eu quero trazer você aqui outras vezes para a gente poder conversar muito mais vezes. Quem sabe em uma outra oportunidade o Ângelo não passa por aqui para dar um oi pra gente. Dar um oizinho. Não é? Deixa eu ver se ele consegue. Eu chamei ele ver se ele está disponível no momento. Eu quero.
Ele tá, porque assim, né? Casa cheia de criança, a gente, mamãe tá numa coisa importante, aí eles estão lá, comportadinhos, né? Aham. Tudo lá no quartinho deles. Aí eles nem veem, porque eles já sabem que, ó, Parabéns, Tícia. Eu amo eu você. quero aproveitar, porque quem me deu a iniciativa disso tudo, assim, foi a Priscila, sabe? A farmacêutica. Ela foi uma pessoa também muito especial É nisso tudo. verdade, eu acabei nem te perguntando. Olá, Ângelo, tudo bem? Que sorriso lindo que você tem. Tava fazendo o que? Eu estava lá no quarto vendo do filme Crudes 2. O Cru dos dois, é? É, Ah, sabe que a gente adotou uma gatinha bebê e ela adotou o Ângelo como o paizinho dele, né? Da Ah, gata. Adotou ele. Tipo, ele é a mãe da gata. ai, que gostoso, né, Ângelo? Gostoso, Ele é filho. né? Você é muito lindo, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui conhecendo você. obrigado. Ah, você é um lindo, super educado, lindo, lindo. Quero te conhecer pessoalmente um dia, tá bom? Vamos Eu lá. também. Ah, então Sabe- tá bom. Então agora nós somos amigos. Ah, ela mora lá perto da tia Tati. O dia que a gente for visitar a Tati, a gente vai lá. Você vem me ver? Então combinado. Então combinado. Eu quero te conhecer, então. Eu quero te ver também. Tá bom? Então tá bom. Tchau. Então diz boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Tô muito feliz de conhecer você, viu? Um beijo enorme para você. Tá bom. Vai lá agora, vai lá. Esse ele é muito amável. Ele é bem querido, né? Tá com sono agora. Querido. Ele é um querido. Ele é um Deu pra ver a mão, quando ele bateu palma, que ele bateu assim. Uhum. Essa mão era fechada assim, tá? Antes do CBD. Agora a mão tá. Agora a mão já tá mais retinha, então. Uau, É. que legal. Dá E pra no ver. meio de tudo isso, eu acabei nem te perguntando mesmo, né? Como que foi que os canabinoides chegou também na vida de vocês? Então foi através dessa... Não, terapeuta? Na verdade, a Priscila, na verdade, ela me apresentou ao Instagram, porque eu não usava o Instagram. O CBD a gente conheceu pela Santa Cannabis de Florianópolis, Ok, né? ok. Uhum. Maravilhosa. Agora eles estão com eles estão regulamentados, tudo certinho. Agora vai ter Parabéns. plantação da Santa Cannabis. Eles agora têm a embalagem bem linda, tudo lindo, maravilhoso, né? Eles participaram todo o debate lá no Senado, foi tão lindo, eu adorei, foi maravilhoso. Mas quem me apresentou, na verdade, ao Instagram para falar sobre o Ângelo foi a Priscila. Porque para mim falar sobre o Ângelo, assim, ao mesmo tempo que é um orgulho, é muito doído. Porque tudo que a gente viveu, eu e ele principalmente, porque como a gente tinha que viajar para Joinville para se consultar cirurgia e etc., era eu e ele, só eu e ele, né? E aí, o que a gente viveu foi muito traumatizante. Então, é difícil, assim. E aí, a gente se conheceu, e aí a Priscila e eu, ela é farmacêutica, ela é da representante da Nanolab, e aí a gente fez amizade, e elas, vamos falar, e aí fizemos aquele depoimento que foi bem legal. Então, quem me botou na mídia foi ela, uma amiga muito especial, assim, porque eu estava totalmente por fora, aí eu pensei assim, puxa, né? Tanta gente usando para coisa supérflua, tanta coisa boba, tanta coisa que não acrescenta em nada, né? Vamos falar nós mulheres, porque eu sou muito feminista, acho que nós mulheres vamos falar muito, e falar sobre coisa boa, sobre coisa que acrescenta, sobre coisa que enche o coração da gente, que deixa o coração da gente quentinho, e que quando a gente desliga, diz, ai, que coisa boa, né? É isso que a gente tem que
vivenciar também nessa mídia digital, né? É verdade, disseminar isso, né, Tíci? Mostrar para as pessoas que um mundo com mais amor, ele é mais caloroso, mais Né? respeitoso, é recíproco, enfim, né? A gente entra num círculo aí de coisas boas. E, Tíci, queria aproveitar, então, esse momento para te dar os parabéns pela sua força, pela sua garra, pela sua determinação. Queria te agradecer por você ter vindo aqui mostrar, através do seu exemplo, que é capaz, de que traz, sim, qualidade de vida para as pessoas, de que é capaz de trazer qualidade de vida também para uma família toda. Então, muito obrigada pela sua voz, muito obrigada pelo seu depoimento, obrigada também por ter trazido o Ângelo aqui para Oi. a gente conhecer e te parabenizar, né, Tíci? Porque o que você está fazendo é realmente digno de muita gratidão, de muito respeito, e isso precisa ser enaltecido. Então, meu muito, muito obrigada, porque realmente são mulheres fodas, assim como você, que vai conseguir deixar esse mundo com uma marquinha maior de amor. E eu acho que esse exemplo tá aí, tá no Ângelo, tá na sua família, em tudo que você construiu e na força que você continua tendo para manter tudo isso aí, com todo esse amor, com todo esse cuidado que você tem. E isso a gente sabe que é o que está dentro do coração de mãe, né? É verdade, coração de mãe mesmo. Jane, obrigada. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, só chamar. Estamos aí. Vamos espalhar a palavra do CBD pelo mundo. Vamos, Tíci, vamos sim, vamos se unir. É disso que a gente precisa, né? Que as pessoas se unam para a gente conseguir cada vez mais levar a informação, que é aquilo que eu já falei. O desafio da cannabis não é a ciência. O desafio da cannabis. Quero agradecer tu ter tá disponível nesse horário, porque aqui é cedo, mas aí é tarde, até onde eu leio. Aqui são meia-noite. Muito obrigada por disponibilizar esse horário do teu tempo. Obrigada. Imagina, Tíci. Eu é que fico muito grata de poder ter tido aqui a oportunidade de te ouvir, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua história. Então, parabéns para você e parabéns para todas as outras mães que estão aí também nessa linha de frente, que permite também com que a gente leve o nosso trabalho também mais afinco, e que é através de vocês também que a gente consegue mostrar para as pessoas a seriedade do nosso trabalho. Então, Tíci, muito, muito obrigada. E eu tenho certeza que vão ter aí outras vezes. Com certeza vamos nos falar muito mais vezes e vamos sim disseminar a informação que precisa. Obrigada pela sua disposição. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite, tudo de bom para todo mundo. Obrigada também por todo mundo que participou, por todo mundo que mandou aqui as mensagens super calorosas para você, Tíci. Obrigada por todo mundo que esteve aqui ativo com a gente do início até o final. Eu nem li o pessoal, eu não consigo ler. Eu não consigo. Até porque eu tô pensando de quem for eu choro. Que me emociona. Não chora não, não chora não. A gente vai seguindo em contato, Tíci. Tá quem bom. mandou as perguntas aqui, eu também vou responder depois. Tá bom? Um beijo, gente. Tíci, se você precisar de ajuda também com qualquer coisa, eu tô aqui à sua disposição. Não, eu abro para você não só aqui as portas da Insana Flor, mas da minha casa, do meu coração. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Espero poder te visitar, levar o Ângelo aí pra visitar. Vamos sim. Vem todo mundo. Tá bom. Um beijo, minha linda. Obrigada por tudo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.